Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Rentabilize com Imóveis. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema que tem gerado muito interesse ultimamente e que, na minha opinião, é um assunto obrigatório para você que já investe ou você mesmo que ainda vai começar a investir no mercado imobiliário, que são os famosos fundos imobiliários. Você já pensou em ter uma renda mensal de aluguel sem precisar comprar um imóvel, sem assinar toda aquela papelada e lidar diretamente com os inquilinos? É exatamente isso que o investimento em cotas de fundos imobiliários proporciona para você. Os fundos imobiliários são hoje a forma mais fácil, mais barata, mais desburocratizada de se investir no mercado imobiliário. E no vídeo de hoje eu vou partir do zero. Eu vou te explicar o que são e como funcionam os fundos imobiliários. Então, preste muita atenção nesse vídeo, me acompanhe até o final, porque esse pode ser o seu primeiro passo para colocar o seu dinheiro em grandes empreendimentos imobiliários com possibilidades de retornos financeiros absolutamente fantásticos. Bom, mas para começar a falar sobre fundos de investimento imobiliário, você precisa entender o que é um fundo de investimento. Um fundo de investimento é, na verdade, uma forma de aplicação financeira que é formada pela união de vários investidores que se juntam em um condomínio para poder realizar um investimento financeiro. Eu gosto de usar muito uma analogia para você entender isso, né? Pense no fundo de investimento como se fosse um condomínio de prédios, né? Num condomínio predial, cada morador ali do prédio vai representar um investidor do fundo. E cada morador ele adquire um apartamento, que seria o mesmo que você adquirir uma cota do fundo de investimento. Você naturalmente paga uma taxa condominial, que é aquele rateio de despesas. No fundo, você também paga uma taxa de administração para o fundo, né, que é paga para a administradora, e você tem que obedecer algumas regras, o regimento interno, a convenção do condomínio onde você mora, né? E no fundo é a mesma coisa. Você tem que obedecer ali, existe um regulamento do fundo de investimento que explica como são as regras daquele investimento. Bom, os investidores do fundo eles se reúnem com um objetivo específico, né? Eles têm em comum um retorno esperado sobre aquele capital que foi investido. E esse retorno vai vir através de transações que são feitas com os títulos e com os bens pertencentes ao fundo. O total de todos esses recursos administrados por um fundo é chamado de patrimônio líquido desse fundo. Bom, as receitas geradas e as despesas que se tem com aquele fundo são repartidos com todas aquelas pessoas que fazem parte do fundo, né? Então você tem, por exemplo, despesas com a gestão terceirizada do fundo, você tem também uma taxa de administração, como eu já falei, uma taxa de performance, eventualmente, se o fundo traz mais dinheiro do que eles haviam objetivado inicialmente, né? E de tempos em tempos, todos esses lucros auferidos pelo fundo são distribuídos aos cotistas do fundo, e esses lucros você pode simplesmente embolsar ele ou comprar mais cotas do fundo para poder reinvestir seu dinheiro ali ou em qualquer outro investimento. Vale ressaltar aqui que os fundos de investimento imobiliário são regulados pela CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, uma autarquia do governo federal, e também pela ANBIMA, que é a Associação Brasileira de Entidades do Mercado Financeiro e de Capitais, que representa as instituições do mercado de capitais brasileiro. E os fundos de investimento são considerados assim por muitas pessoas como ótimas opções para você diversificar a sua carteira de investimentos, ou seja, para você distribuir os seus investimentos em aplicações diferentes, colocar os seus ovos, né, em várias cestas diferentes, ao invés de concentrar tudo em alguns poucos investimentos. Então é ótimo para diversificar. Mas existem fundos de investimento de todo tipo, né? Isso vai levar em conta principalmente essas diferenças, a composição da carteira de investimento do fundo, o objetivo de rentabilidade dos cotistas e o prazo de aplicação do seu dinheiro. Mas no caso dos fundos de investimento imobiliário, né, ou simplesmente chamados de fundos imobiliários ou pela sigla FIIs, né, que é a sigla as iniciais de fundo de investimento imobiliário, eles investem apenas em imóveis, em títulos de renda fixa lastreados em imóveis ou em cotas de outros fundos também de fundos imobiliários, né? Ou existe também um fundo que são chamados híbridos que investem numa composição dessas três coisas, né? Imóveis físicos, títulos lastreados em imóveis e cotas de outros fundos imobiliários.
Bom, os fundos clássicos são aqueles que investem diretamente em imóveis. Eles geralmente adquirem imóveis comerciais já prontos, corporativos, né? Esses imóveis são ocupados por grandes empresas, grandes inquilinos, com alta capacidade financeira, como é o caso de lajes corporativas de alto padrão, imóveis logísticos, shoppings, imóveis industriais, né? Bom, na maior parte dos casos, esses gestores de fundo eles vão utilizar duas estratégias para poder gerar retorno para os acionistas, ou comprar e vender imóvel para poder ganhar com a valorização, e na maior parte dos casos eles vão aferir lucros através de rendas locatícias, tá? No caso de valorização, eles fazem o quê? Eles compram imóveis que estão mais baratos, às vezes no meio de uma crise, no meio de um momento de dificuldade da empresa, do dono daquele imóvel, e depois revende e ganha com a valorização, né? O que é que eles podem fazer para poder valorizar esse imóvel? Eles fazem um retrofit do imóvel, né? Para poder aquela reforma geral, para que assim o imóvel se valorize no mercado e você possa aferir lucro nessa transação. Mas existem também aqueles imóveis que já são adquiridos com renda, né? São imóveis, como eu falei para vocês, locados para grandes inquilinos, grandes empresas com grande capacidade financeira, então o risco de inadimplência é muito baixo. Mas além dos fundos clássicos que eu mencionei aqui, aqueles que investem diretamente em imóveis, existem aqueles que investem indiretamente em imóveis, né? Como em cotas de outros fundos. Esses fundos eles atuam dessa forma como uma estratégia de diversificação, ou seja, ao invés de imobilizar uma grande quantidade de capital em um imóvel só, eles preferem adquirir partes de vários fundos diferentes para dessa forma diversificar sua carteira. É claro que nesse caso os ganhos nunca são os maiores, mas eles ganham assim com uma diminuição da volatilidade dos valores das cotas no mercado e de uma forma geral eles aferem lucros que representam mais ou menos a média geral do mercado de fundos imobiliários, né? Mas existem também aqueles fundos que investem em papéis ou títulos com lastro imobiliário. Dentre esses papéis, o mais famoso são os CRIs, né? Os CRIs, os Certificados de Recebíveis Imobiliários. Esse certificado dá ao detentor do título, né, o direito de receber pagamentos de algum tipo de financiamento imobiliário. Pode, por exemplo, né, um CRI ser lastreado numa carteira de recebíveis de aluguéis, né, de parcelas de compras, de financiamento de imóveis, né? Obviamente a gente vai aprofundar um pouco mais sobre essa questão de títulos com lastro imobiliário nos próximos vídeos, mas por agora é o que você precisa saber, tá? Bom, pessoal, é importante que você entenda que investir em fundos imobiliários tem os seus riscos, tá? É claro que em última análise eles têm aquele lastro real, os imóveis que estão ali, né? São excelentes imóveis, são excelentes inquilinos, mas o problema é que as cotas elas são negociadas na Bolsa de Valores. Isso você deve lembrar. Então, os papéis estão suscetíveis à volatilidade da Bolsa. E muita gente só percebe isso durante uma crise, uma pandemia, né? Quando vê suas cotas do fundo imobiliário ali variando rapidamente, como se fosse a ação de uma empresa normal na Bolsa, né? Então esse é um fundo de atenção, pessoal. Apesar de os fundos imobiliários terem essa questão da segurança, existe também a questão da volatilidade da bolsa. Mas de uma forma geral, são ainda excelentes formas de investir o dinheiro naturalmente. Bom, esse foi o meu vídeo de hoje, tá? Logicamente, a informação que eu te trouxe aqui é uma informação introdutória. Existe um longo caminho à sua frente se você pretende investir realmente em fundos imobiliários e eu vou ajudar você a chegar até lá e a definir as suas próprias estratégias, tá? Nos próximos vídeos eu vou mostrar para você como é que você faz na prática para poder investir num fundo imobiliário, abrir a sua conta numa corretora de valores, né? Vou te contar quais são os principais erros que as pessoas que investem nesse tipo de aplicação cometem e como é que você pode evitá-los, tá? Mas por hora eu espero que você tenha gostado do vídeo, eu espero que você esteja animado para percorrer essa jornada de conhecimento junto comigo, né? E se você achou que o conteúdo que eu trouxe aqui através desse vídeo realmente agregou alguma coisa para você, ele foi relevante, te ajudou a compreender o funcionamento dos fundos imobiliários, então eu te convido a se inscrever aqui no canal, né? A seguir a minha página no Instagram, te aconselho a me procurar nas outras plataformas sociais de mídias digitais que eu atuo, no LinkedIn, no Telegram, no Twitter, no meu blog, a conhecer meu site e também a se inscrever na minha lista VIP de e-mails, tá? Não deixe de curtir, de deixar o seu comentário, a sua impressão, inclusive me mandar, seja da forma que for, o que você quer que eu trate aqui nos próximos vídeos, tá certo? Então me ajude, pessoal, realmente, porque o seu engajamento é muito importante para que esse projeto possa continuar.
E se você tem algum familiar, algum amigo, né, algum conhecido que você acha que também possa se beneficiar com tudo que eu tenho trazido aqui, com toda essa informação, então pegue o link desse vídeo, passa para ele por WhatsApp ou até mesmo por um inbox ali do privado no Instagram. Eu conto realmente com sua ajuda para que juntos a gente possa assim alcançar o máximo de pessoas possíveis e que eu possa continuar com essa minha missão de ajudar as pessoas a alcançar a liberdade financeira investindo em imóveis. Bom, agora eu me despeço aqui de você, eu te aguardo em breve no próximo vídeo. Você tem um compromisso marcado comigo a cada novo vídeo aqui no canal, no Instagram e nas redes sociais. Um forte abraço e até lá!